Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém. Muito bom estar revendo vocês, e graças a Deus, não é? Que tem chovido bastante, e nós esperamos que continue chovendo. Eu sei que quando tem muita chuva, às vezes alguns não gostam, não é? Ficam, mas está chovendo muito, coisa e tal, essa chuva que não para. Mas nós precisamos dessas chuvas. Os irmãos e as irmãs têm percebido aí quanto que os nossos rios estão secando, e nós precisamos que Deus mande chuvas para que possa encher novamente aí os nossos rios, para que nós possamos também ter os pastos, os animais e o verdor da natureza de volta, graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos abençoando, amém? Amém. Hoje é dia especial porque nós temos a mesa do Senhor Jesus. Jesus nos convida para participarmos da ceia em memória dele. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre o memorial que é aquilo que nós celebramos no dia de hoje, ou seja, a ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias novamente aí em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje vamos abordar, fazer uma outra abordagem sobre uma parte desse capítulo 11, especialmente do versículo 23 em diante, do versículo 23 até o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26, quando Paulo dá a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E Paulo aqui, na verdade, ele repete as palavras do Senhor Jesus. Amém? Já encontraram? Amém. Diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Deus abençoe a palavra que nós receberemos neste momento. E o tema da mensagem de hoje é exatamente memorial, o memorial, que é o que fala o texto, que é aquilo que nos lembra a mesa da Eucaristia ou a mesa da ceia do Senhor Jesus. Falando em memorial, não é? Se tem uma coisa que nós não esquecemos, é quem deve para nós, não é? Quem está devendo, é difícil nós esquecermos de uma dívida que alguém tem para conosco, mas de um favor, muitas vezes nós nos esquecemos. Nós não lembramos de um favor que alguém nos presta, de algum favor que alguém nos faz. Ou seja, muitas vezes, infelizmente, nós não temos aquele sentimento de gratidão. Nós não nos lembramos. Memorial, o que é um memorial? Eu tenho certeza que vocês já ouviram, e de vez em quando vocês estão sempre vendo aí falar sobre alguns memoriais. Nós temos conhecimento de um memorial que foi feito, que foi construído em homenagem ou como lembrança do Holocausto, não é? Que foi provocado pela Segunda Guerra Mundial, mais precisamente por Hitler, matando centenas de milhares de judeus.
Nós conhecemos e temos também o famoso Memorial da América Latina, lá em São Paulo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de conhecer, vocês aqui são de Osasco, com certeza já passaram por lá, não é? O Memorial da América Latina, que foi concebido como um espaço de integração e informação dos países latino-americanos, e também onde eles cultivam ou dão ênfase à cultura, às raízes culturais da América Latina. E lá em Nova York foi construído também um memorial, e esse memorial não é nada feliz, é um memorial muito triste, não é? O memorial a 11 de setembro, as vítimas de 11 de setembro, onde tinham aquelas duas torres, ou as torres gêmeas, como eram chamadas, depois daquele atentado de 11 de setembro de 2001, não é? Ali construíram um memorial, não tem mais nada, só tem lá aquele memorial com os nomes das pessoas que morreram, enfim, e onde as pessoas também podem prestar as suas homenagens. E o memorial também pode ser uma simples anotação, um simples livro que às vezes nós temos, onde nós adotamos alguma coisa que nós não queremos esquecer, não é? Um diário, por exemplo, aquelas pessoas que têm hábito de fazer, de escrever um diário, esse diário às vezes se transforma num memorial, ou seja, onde tem registrado ali as suas lembranças. Às vezes as lembranças agradáveis, gostosas, mas também aquelas lembranças que eles não gostariam de que fosse realmente registrado, mas registram para que não se esqueçam daquilo que aconteceu, para que as suas experiências futuras sejam experiências diferentes. Mas o Antigo Testamento também nos fala de um grande memorial, a celebração da Páscoa judaica. Ela era e ainda o não é, para o judeu, um grande memorial. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 14, a palavra diz: este dia lhe será por memorial, referindo-se obviamente à Páscoa, à celebração da Páscoa, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Depois de passar as instruções e os estatutos de Deus ao povo, Moisés, então, não é? O Deus, através de Moisés, ele faz essa referência ao povo, que a Páscoa deveria ser um memorial, lembrança, recordação de que eles saíram da terra do sofrimento, que eles saíram da terra da opressão do Egito, rumo à terra de Canaã. E após a passagem do Rio Jordão, quando o povo de Israel estava conquistando a terra prometida, após passarem o Jordão em terra seca, Deus também determina que tirassem 12 pedras do leito do rio e depois fosse colocado além da margem, para que se transformassem essas pedras num memorial, para o povo de Israel lembrar. Quando olhasse para aquelas pedras, para aquele memorial, eles trouxessem à sua mente que passaram o Rio Jordão e não molharam os seus pés, porque novamente Deus fez com que as águas cessassem e o povo passasse no leito do rio, em terra seca. E a palavra diz: e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Memorial.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês diante desse texto é que a Santa Ceia, ela expressa para nós o memorial da nova aliança estabelecida por Deus conosco. Lá, ainda quando o povo caminhava no deserto, Deus fez uma aliança com o povo. Lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 24, versículos 6 a 8, Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Ou seja, ali foi estabelecido um pacto, um acordo entre Deus e o seu povo. E a carta aos Hebreus também lembra e fala sobre esta aliança. Hebreus capítulo 9, versículos 19 e 20. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lantigida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou a vocês. Era um memorial, um memorial. Jeremias, meus irmãos e minhas irmãs, ele narra a promessa dessa nova aliança, essa nova aliança expressada na ceia do Senhor. Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34, Jeremias diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, ou seja, se referindo a esta aliança que foi feita no deserto, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui Jeremias está profetizando, está se referindo à nova aliança que se estabeleceria exatamente com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero partilhar com vocês diante desse texto é que a Santa Ceia, ela é um memorial à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais as lembranças que nós temos de Jesus? O que nós lembramos quando nós pensamos em Jesus? O que nós lembramos? Podemos dizer que nós lembramos que nós temos um grande amigo. Lembramos, e isso jamais podemos nos esquecer, que nós temos um grande Salvador. Lembramos de que Jesus é o objeto da nossa gratidão pelo que Ele fez para conosco. Lembramos de que Jesus, apesar de todas as intempéries que nós vivemos, as circunstâncias que nós estamos vivendo, Jesus é a alegria, é a grande alegria das nossas vidas. Memorial.
memorial, lembranças, coisas, fatos, feitos que jamais podemos nos esquecer. E a terceira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é que esse memorial ele tem algumas características sublimes. E eu quero destacar 4 dessas características sublimes. A primeira é a sua simplicidade. Quando nós falamos em ceia do Senhor, não é nada ostentador, algo que aparece como algum fato, alguma coisa que realmente pode encher de orgulho aquelas pessoas que celebram. Não, é algo muito simples, como o próprio Jesus o fora, como o próprio Jesus com certeza o é, verdadeiro, transparente, desprovido de pretensiosidade. Santa Ceia não tem nenhuma pretensão. Quem participa do pão, quem bebe do cálice, não pode ser pretensioso, não deve agir e participar com pretensão, com orgulho. Deve participar, deve interagir com a mesa do Senhor Jesus com simplicidade, com transparência e com sinceridade de coração. Santa Ceia, apenas pão partido e vinho despejado, apenas isso. Simplicidade. Outra característica desse memorial, a ceia do Senhor Jesus, é que ela é frequente e necessita de ser frequente. Por isso que Jesus Cristo, ele diz nos evangelhos, e Paulo repete aqui, todas as vezes que o beber, ou seja, não era para beber uma única vez, ou de vez em quando, era sempre. E eu já disse para vocês, não é? E repito, que a ceia do Senhor, na igreja primitiva, ela era celebrada todos os domingos. Todo culto, quando o povo se reunia para celebrar, para adorar a Deus, celebravam a ceia do Senhor. E hoje nós celebramos uma vez por mês, que isso vem também já praticamente desde a reforma. Calvino já questionava isso, não é? Isso para não cair na banalidade, segundo, não é? Alguns comentam. E nós temos igrejas cristãs que celebram. Eu falo igrejas cristãs, mas a igreja cristã, a igreja católica romana, vocês podem observar, toda missa tem a celebração da Eucaristia. Às vezes nós criticamos muito os católicos romanos, não é? Mas nesse aspecto eles estão mais certos do que nós. Celebram a Eucaristia todas as missas, todos os cultos, vamos chamar assim, que celebram a Eucaristia, celebram a ceia do Senhor Jesus. É uma interpretação que eles têm, não é? É aquela coisa toda, interpretação teológica que eles têm de transubstanciação, que nós não entendemos assim, não interpretamos assim, mas eles celebram a ceia do Senhor todos. Então, é frequência, um memorial que tem que ser celebrado com frequência, todas as vezes que o beberem. Outra característica importante, a sua universalidade. Se há, meus irmãos e minhas irmãs, alguma coisa ou algum ponto em que todas as igrejas cristãs se identificam, é a celebração da ceia do Senhor. Vocês podem observar, a ceia do Senhor parece que é o ponto que une todas as igrejas cristãs. Isso diz respeito à universalidade desse memorial ou deste sacramento, a ceia do Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse, Paulo repete aqui no texto, bebam dele todos. E a quarta característica que eu quero destacar é o anúncio. Memorial
É um anúncio. Anúncio do quê? Anúncio da morte do Senhor Jesus. E também anúncio de esperança. Porque todas as vezes, versículo 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, ou seja, quando nós celebramos a ceia do Senhor Jesus, nós estamos anunciando a sua morte, nós estamos trazendo à nossa memória a sua paixão, o seu sofrimento, a sua angústia, a grande prova pela qual Ele passou, a sua morte. Estamos trazendo nossa memória e anunciando a morte de Jesus, e vamos fazer isso até que Jesus Cristo volte. E este é o anúncio da esperança. O anúncio da esperança. Então, essas 4 características: simplicidade, frequência, universalidade e anúncio. E por último, meus queridos irmãos e irmãs, memorial é um convite a não nos esquecermos de nosso Salvador. Às vezes você pode estar se perguntando: mas pastor, como que eu vou esquecer de Jesus? Como que eu posso me esquecer do meu Salvador? Mas infelizmente, às vezes nós nos esquecemos. Podemos participar da ceia, podemos participar desse memorial, mas infelizmente muitas vezes nós nos esquecemos do nosso Salvador. Porque se nós nos lembrássemos do nosso Salvador constantemente, o dia inteiro, vocês podem ter certeza que nós pecaríamos menos, cometeríamos menos pecado, porque consequentemente Jesus Cristo estaria sempre na nossa mente. Quando nós fôssemos fazer algo errado, nós pensaríamos em Jesus e provavelmente nós iríamos até a expressão daquele famoso livro, muito bom por sinal, Em Seus Passos o que faria Jesus, ou Em Meus Passos o que faria Jesus. Ou seja, diante dessa situação, como Jesus reagiria? E é por isso que eu digo que infelizmente nós nos esquecemos, sim, em alguns momentos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, infelizmente. O objetivo desse memorial, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente um convite para que jamais nos esqueçamos dele. Agora, Jesus não é só esquecido de vez em quando por nós, não. Ele é esquecido por muitos. Muitas pessoas se esquecem de Jesus. Quantas e quantas pessoas hoje já não estão mais na igreja? Quantas e quantas pessoas ouviram, conheceram a palavra e se distanciaram de Deus, e se distanciaram de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esses que distanciaram, esses se esqueceram de Jesus. Mas ele é esquecido por muitos, mas graças a Deus também é lembrado por nós. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando, portanto, o memorial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, diante da mesa do Senhor Jesus, diante da mesa da Eucaristia, diante da mesa da ceia do Senhor Jesus, nenhum outro motivo deve ocupar a nossa mente. Quando nós vamos participar da ceia, nenhum outro motivo deve encher o nosso pensamento. Nós devemos nos apresentar diante da mesa do Senhor com os nossos corações e mentes purificados, livres de qualquer outro motivo que pode nos trazer perturbação, que possa nos tirar a paz. Alguma coisa que aconteceu durante o dia, alguma conversa que tivemos com algum dos nossos familiares, ou com alguma pessoa com a qual nós nos deparamos durante o dia, durante a semana,
não podemos trazer isto perante a mesa do Senhor Jesus. Se for para trazer, é para deixar, não é? Liberar o perdão e nos livrarmos dessa perturbação, porque diante da mesa do Senhor Jesus, para comermos e bebermos dignamente, nós temos que nos apresentar com as nossas mentes e corações purificados, ou seja, em paz. Devemos, meus irmãos e minhas irmãs, meditar somente nele, cujo corpo é a verdadeira comida, cujo sangue é a verdadeira bebida. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versos 55 a 56. Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nos deu um memorial dele mesmo, a ceia do Senhor, a mesa em memória do Senhor Jesus. Mas o interessante é que ele também traz um memorial a nosso respeito. Ele traz com ele o nosso memorial, assim como nós nos lembramos da sua morte, do seu sofrimento, da sua compaixão e da sua paixão. Jesus também traz com ele as nossas lembranças. Isaías capítulo 49, versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E é isso que Jesus traz na palma das suas mãos, a marca dos cravos, ali estamos nós, o nosso memorial, sinais dos cravos, marcas de sofrimento, lembranças de sua paixão, constitui o nosso memorial, e as marcas dos cravos nas suas mãos, um memorial por quem ele sofreu e por quem ele morreu. Obviamente que não é glorificado pelo Pai, ele tem com certeza aquela satisfação, aquele prazer do dever cumprido, do fato consumado, da nossa liberdade e da nossa salvação. Façam isto em memória de mim, memorial, disse Jesus. Santa Ceia, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembra que jamais nós podemos nos esquecer da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz, para a nossa salvação. Jamais podemos nos esquecer desse fato. E eu quero convidar vocês agora para abrirem suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, para vocês perceberem a importância desse memorial, a ceia do Senhor, assim como foi importante a Páscoa como memorial de libertação do povo judeu. Êxodo 12, versículos 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Ou seja, era para trazer a memória, para ter sempre na sua memória que ele era um povo liberto por Deus do sofrimento da escravidão do Egito e trazido para uma terra que emana leite e mel, Canaã, como Deus cumpriu a sua promessa. E assim o Senhor é um memorial do cumprimento da promessa de Deus, que nos libertaria dos nossos pecados, que nos traria de volta a sua presença, que resgataria a nossa vida
da morte, trazendo-nos novamente para a vida e vida eterna. Salvação, salvação. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor Jesus, nós não podemos nos esquecer desses detalhes, nos esquecer desses ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Este é meu corpo, este é meu sangue. Comam e bebam em memória de mim. Que nós possamos nessa noite participar da ceia do Senhor Jesus com este sentimento. Sentimento, sim, sendo solidários com Cristo no seu sofrimento, mas sentimento de alegria, porque através do ato de Jesus, hoje nós não somos mais escravos do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu peco. Eu sou pecador ainda, mas eu não sou mais escravo do pecado, porque Jesus Cristo me libertou. Você não é mais escravo do pecado, porque Jesus o libertou. Jesus o libertou. E como Ele o libertou? Obviamente, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue na cruz, para que você fosse purificado. Memorial a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, memorial da nossa libertação, da nossa salvação. Amém.